Vamos continuar falando sobre contabilidade. No nosso último vídeo, a gente viu como que funciona a movimentação dos razonetes das contas de resultado das receitas. Hoje vamos ver como que é a movimentação dos razonetes, só que das contas de despesa, ou seja, finalizando as contas de resultado. Então, temos aqui a aula passada das nossas receitas. Agora vamos para nossas despesas, para então finalizar a movimentação dos razonetes das nossas contas de resultado, certo? Recapitulando, as nossas receitas, vimos então que são sempre creditadas, certo? Já as nossas despesas vão ser sempre debitadas. Ou seja, é regra: receita sempre crédito, despesa sempre débito. Isso serve tanto para o livro diário como para os razonetes. Até porque tudo que eu faço no livro diário eu só transfiro para os razonetes, certo? Então vamos ver um exemplo de conta de despesas, tá? Um exemplo então de contas de despesas, vamos lá colocar então como despesa com propaganda, tá? Uma conta chamada despesa com propaganda. O que serve esta conta? Eu sou um comércio e eu tenho um valor X fixado que eu posso gastar para fazer propaganda do meu produto, para alavancar as minhas vendas, tá? Este valor fixado para gastar mensalmente são as nossas despesas. Então, uma despesa com propaganda, certo? Eu gastei no mês, então, R$ 300 em despesa com propaganda. Este valor fixado no mês para mim gastar com propaganda. Lá no livro diário, o lançamento vai ser um débito de despesa com propaganda, certo? Porque é uma despesa, toda despesa eu vou debitar e vou creditar o meu caixa, o meu banco, que é uma conta do ativo e que está diminuindo, por isso que eu credito. Estou tirando do meu caixa, do meu banco, para fazer o pagamento dessa despesa. Então, vamos fixar então em R$ 300 essa despesa. Então, débito de R$ 300 da despesa com propaganda e crédito de R$ 300 do meu caixa, que está saindo do meu caixa. Lembrando que vamos analisar apenas o razonete da despesa. Os razonetes das contas patrimoniais, que no caso é o caixa, nós já vimos como que funciona, certo? Então, no meu livro diário, eu tenho esse débito de despesa com propaganda. Então, eu vou no meu razonete de despesa com propaganda e no lado do débito eu coloco os R$ 300, certo? E vou lá no meu razonete da conta caixa, que é onde está um crédito desses R$ 300, e vou colocar os R$ 300 no lado do razonete da conta caixa, no lado do crédito, certo? Então, este é a movimentação e o esquema dos nossos razonetes, tá? Então, a minha despesa com propaganda, eu debitei R$ 300. Esse é o valor que eu fixei, que eu posso gastar no mês com esse tipo de despesas, tá? Outro exemplo de despesas que nós temos diariamente no cotidiano da nossa empresa: despesa com luz, despesa com internet, despesa com telefone, despesas com água. Isso tudo também são despesas e o funcionamento do razonete destas despesas também é da mesma forma que essa despesa com propaganda, certo? Essas despesas na qual eu mencionei agora, cada empresa possui uma conta específica para lançar esse tipo de despesa. Aí você tem que analisar onde é a sua empresa que você trabalha, qual conta você vai usar para lançar essas despesas de água, luz, telefone
Isso tudo, então, tem que ser analisado e verificado no plano de contas que a empresa possui. Mas o funcionamento delas é da mesma forma que essa despesa que eu estou mostrando aqui para vocês. A despesa, então, com propaganda tem um débito de R$300. Despesa é a mesma forma que as receitas, ou seja, são contas de resultado. Todas as contas de resultado, tanto receita como despesas, devem ser encerradas durante o mês. É por isso que elas não têm situação inicial e nem situação final. Nós abrimos ela durante o exercício e encerramos elas no mesmo exercício, ou seja, abrimos elas durante o mês e encerramos elas durante o mês também. Então, elas não vão vir com saldo do mês passado e não vão ir com saldo para o próximo mês, certo? Então, elas vão sofrer, a despesa vai sofrer as mesmas regras que as receitas. Lembram que as receitas eu falei que nós temos que encerrar, ou seja, anular o razonete? A despesa é a mesma forma, certo? O que é anular o razonete na contabilidade? Ou encerrar o razonete na contabilidade? Ou zerar o razonete na contabilidade? É igualar o lado do débito com o lado do crédito, certo? Então, nessa despesa com propaganda, se eu tenho um débito de R$300, para esse razonete ser considerado anulado, ser zerado, ou seja, não existir mais, eu tenho que fazer um crédito do mesmo valor ou da diferença deste razonete. Então, se eu tenho débito de R$300, para esse razonete ser anulado, zerado, eu vou creditar os mesmos R$300. Então, débito de R$300 do lançamento do livro diário e agora eu creditei R$300 para zerar esse razonete. Débito de 300 menos o crédito de 300 dá zero. Anulei o razonete. Este razonete, a partir de agora, não existe mais, certo? Porque eu igualei os dois lados. Eu fiz a mesma coisa lá em vendas, lembram? Que eu tinha um crédito das minhas vendas de R$10.000. Para esse razonete ser anulado, zerado, eu debitei os R$10.000. Então, R$10.000 de débito menos os R$10.000 de crédito, ficou zerado, não existe mais esse razonete. Vou me preocupar com ele só no próximo mês, se eu tiver as mesmas movimentações. E a despesa aqui é a mesma coisa, despesa com propaganda. Debitei R$300 durante o mês e para zerar, encerrar esse razonete agora no fim do mês, eu creditei os R$300. Então, esse razonete aqui não existe mais. Vai existir só no próximo mês se eu continuar pagando essa despesa. Se eu parar de pagar essa despesa com propaganda no próximo mês, esse razonete não irá mais existir, certo? Então, nossos razonetes estão encerrados, zerados. Então, encerrar, zerar um razonete é igualar o lado do débito com o lado do crédito nos lançamentos, certo? Mas, da mesma forma que eu falei em vendas que o débito para anular esse razonete, eu debitei ele para anular, eu tenho que creditar em algum lugar, correto? As minhas despesas é a mesma forma. Eu creditei R$300 para esse razonete não existir mais, só que eu tenho que debitar em algum lugar, correto? Mais uma vez lembrando, não posso deixar apenas um crédito, tenho que ter um débito em outra conta. E essa outra conta, vamos virar aqui, essa outra conta na contabilidade, nós chamamos de ARE, que é a apuração do resultado do exercício, ou LP, certo? Então, a contrapartida das receitas e despesas no momento que a gente encerra, nós chamamos de ARE ou LP, certo? ARE ou LP. Mas o que significa ARE? É a apuração do resultado do exercício e LP é lucro e perda, certo?
Então, qualquer uma dessas duas nomenclaturas está correta. Mas esse lançamento nesta conta aqui e para como é que ela funciona e para que ela serve, nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se você ainda tem dúvidas do funcionamento da movimentação das contas patrimoniais, que são ativo, passivo e patrimônio líquido, e das contas de resultado, que são as receitas e despesas, antes de irmos adiante, dá uma voltadinha lá nos meus vídeos e retoma as minhas explicações. E na próxima segunda-feira vamos finalizar através do ARE ou do LP.